Professor, se você pudesse eleger 1 a 2 exercícios por grupo muscular que você não abriria a mão nunca, pra galera que tá acompanhando aqui, quais seriam os exercícios com qual objetivo, Cariani? O objetivo de falar assim, ó, Renato, esses exercícios são exercícios que eu elejo como os principais para hipertrofia. Eu ramifico, porque eu tenho atletas lutadores, daqueles que sobem no ringue. A galera que acompanha a gente é hipertrofia. Toda a nossa galera que acompanha aqui é só hipertrofia. Legs. Agachamento com barra livre. Segundo, leg press. Leg press. Posterior de perna. Flexão deitado. E nórdico. E flexão sentada e o stiff. Colocaria 3 aí. Perfeito. Peitoral. Aqui vocês têm aquele supino, um que é close grip. Não vou cair lá atrás não, né? Não. É esse aqui, ó. Neutral não. Fecha. Neutral não. Ah, não, esse não. Esse é o melhor. É o melhor. Esse é o melhor. Você fecha o movimento. Né? Da mesma forma que o dorsal, você puxa. Isso é uma das coisas que eu fiz muito no quad. Eles aqui, praticamente não usam pronado. Eles só fazem neutro. Só fazem neutro. O peitoral é o dorsal da parte da frente. Então pense assim. Então aqui, ó. Esse supino fechado. Talvez chame-se wide grip. Yeah. Wide grip chest machine. Então aqui, ó. Fechado. Squeeze! Volta lá no fundo. Então, para mim, se eu tiver que escolher um supino, é este supino. Isso poderia ser feito no cabo? Olha, o cabo, ele pode ser um crossover angulado, por exemplo, para as articulações com uma sobrecarga muito elevada. Então, eu nunca faria no cabo, por exemplo, com a carga maior, se não tiver alguém douto atrás para não deixar a pré-exaustão, a pré-extensão e passar e auxiliar na parte distal aqui do braço, tá? Essa máquina, coloca na sua relação de equipamentos. Boa. O Júlio tem toda a razão. É a melhor máquina para peitoral. Eu acho sensacional essa rotação externa que faz. Sim. Sabe? Ele é sensacional e ele promove essa possibilidade de grande contração. O outro, supino inclinado com dumbbells. Agora, supino inclinado com dumbbells. Você precisa de muita carga. Na série mais pesada, tem que ter, de preferência, 2 parceiros para auxiliar a entregar o supino. E você entrega o supino aqui em cima, não é aqui embaixo em pré-extensão. Você ajuda a entregar, terminou, de novo, pega o supino, pega o dumbbell e posiciona no solo novamente, né? Então, para mim, para supino, para peitoral, são esses 2. Dorsal é a remada. É a remada. E outro que eu utilizaria muito. Sabe o que você estava fazendo ali? Aquela remada. Aquilo lá não é convergente. Sabe aquilo lá, né? Ela é divergente. Divergente? É simples, né? Sim. Na contração, converge. Na contração, diverge. Porque possibilita... Vai abrindo, né? Porque possibilita você fazer o trabalho bilateral, cessou, você continua... De forma unilateral. A maior parte dessas máquinas aqui, eu infelizmente ainda não tive chance de olhar, mas a maior parte dessas máquinas de dorsal, aqui ele tem um garoto, ela sempre tem uma manopla central, que as pessoas não sabem utilizar. Por que ela não sabe utilizar essa manopla central? Porque ela não desconhece o fenômeno que é o fenômeno do chamado déficit bilateral. Então você promove o trabalho bilateral, dá aquele squeeze, aquela contração, esmaga, né? Não deu mais, segura na manopla central e continua da forma mais estrita possível a fazer mais repetições, e ali na hora que vem o auxílio do seu parceiro para... E aonde que é o auxílio? Na mão. Na mão. No toque. Não é na haste, não é na manopla. Por que não é na manopla? Porque você está trabalhando com uma alavanca. Quanto maior a distância, maior o torque. Então você tem que usar o torque do atleta, focalizado no músculo dele ali. Então a ajuda é aqui, na mão. Tira a mão e ele controla toda a fase negativa. Então esse é um outro exercício que eu considero sensacional para dorsal. Bíceps. O Arnold fazia muito isso.
que é uma rosca concentrada. Concentrada sem apoio. Sem apoio. Aqui, ó. Sim. Essa aqui. Excelente. Essa aqui, ó. O torque é fantástico. Né? O maior torque é a 90 graus por causa da ação gravitacional. Aí entra o parceiro de treino, onde que ele está ao seu lado, ele auxilia na sua mão ao longo do arco do movimento. Só que, infelizmente, uma coisa que eu fico puto é o cara te auxiliar e na fase negativa. Faz aí, Eduardinho. Ó, eu ajudo aqui, né? Na fase negativa, fala, o cara continua em contato com a sua mão. Não pode. Ajuda aqui, tira a mão. Porque qualquer contato aqui, para quem está treinando no limite, você tá aliviando. Faz a diferença. Você está aliviando. Ah, mas eu estou encostando. Mas não encosta. Tira a mão. Né? Eu fico puto também. Aí o cara fala assim, mas eu só estou encostando, por favor, mas faz uma diferença enorme. Faz diferença, Não só encoste, que o leigo por favor. não entende isso. Ele não entende, porque ele nunca treinou ao limite. Né? Então é por isso que a nossa atividade é uma atividade de eminência prática. Sim. Você não precisa de ser um Eduardo Corrêa, você não precisa de ser um Júlio Balestrin para ser um grande treinador. Mas você tem que ter passado pelo caminho das pedras. Senão tu nunca vai entender isso. Tríceps, professor. Tríceps. Pulei alto. Pronado. Esmaga. Reto ou W? Não, sempre a barra W. Tanto na rosca direta quanto no Epicôndilos tríceps. agradecem. É a tal da epicondilite, né? Essa rotação aqui é perniciosa e sempre vai causar lá na frente uma... Não façam rosca direta. Com Lógico, tem uma barra meia dúzia de ogro aí que pode fazer isso a vida inteira, nada vai acontecer com ele. Mas se tu treinar que nem homem, com o peso que deveria, com barra reta, né? Eventualmente você vai ter uma epicondilite, às vezes até bilateral. Mas a mulher também tem que fazer, né? Se for... olha, dependendo da categoria, né? Sim. Dependendo da categoria. Ombros. Ombros. É o levantamento lateral. Já, isso é o primeiro que você me falou de monoarticular. É o levantamento Tirando os de articular. braço, né? É o levantamento Ô, professor, lateral. falar em levantamento lateral, é um movimento bem... Assim, é um movimento muito eficiente, mas eu percebo que há uma busca incessante pela progressão de carga e aí ele já Nossa, não... esse é um exercício que não dá pra progredir carga. Descaracteriza muito, né? Você tem aquela máquina aqui de levantamento lateral? Temos. A gente tem... Vou dar um macete para Tem uma vocês. hammer Ó. ali. É de preferência na máquina. Com dumbbell não vai ser muito legal. Trava lá. Trava lá. Isométrico. Legal. Trava. Experimenta isso, depois você me fala. Legal. Faz a isometria on the top. Aí controla a negativa. Dá um resultado sensacional. E depois, obviamente, é o desenvolvimento, military press. Com halter. Por que com halter? Porque ele obedece à natureza Individualidade. musculoarticular sua. Não é a retidão da barra. Com a retidão da barra, você vai fazer um movimento para a sua proteção com uma amplitude menor. Então vai ter um movimento que também tem a sua utilidade para, tipo peak contraction. Né? Você quer trabalhar mais a região central do ventre muscular, o que também tem a sua utilidade. Porém, a maior parte do movimento com dumbbells. Antigamente, na nossa época, né, Julião? Era muito comum você ter aquele suporte para fazer militar com barra. Você tirava a barra daqui. E era muito comum você ver indivíduos extremamente fortes fazendo militar por trás, na nuca. Por trás. Em pé ainda. Olha, ele Às vezes em tem, pé, às vezes ele no suporte. tem a sua utilidade, trabalhando ter mobilidade, hein? deltoide posterior, trabalhando o trapézio 3 e 4. Né? Mas só que, no que se refere ao deltoide, ele praticamente some. Como, por exemplo, eu tenho uma experiência muito simples para fazer em um movimento diferente. As pessoas também insistem em fazer o pulley alto atrás da nuca. Sim. Só que para a expansão lateral do latíssimo dorso, isso não tem muito fundamento. Então é fácil. Quer ver? Vamos fazer isso aqui, ó. Dá para ficar de pé aqui? Ó, faça isso aqui, ó. Levanta. E puxa o dorsal. Puxa o dorsal. Pose de dorsal. Coloca a mão no seu grande dorsal. Puxa pela frente. Pula aí na frente. Agora puxa atrás. Cadê o dorsal? Sumiu. Sumiu. Então por que eu vou fazer atrás da nuca? Você só movimenta trapézio ali. Olha, eu vou dizer para você, eu pessoalmente já vi 2 atletas
que ao fazer o pule atrás da nuca, teve a cabeça do úmero deslocada e veio parar aqui. Ainda mais quando a cavidade é rasa. Tá? O ombro, um foi para o hospital e o outro conseguiu ele mesmo recolocar o ombro no lugar. Eu fiz um vídeo uma vez sobre isso. Eu fiz um vídeo uma vez sobre isso e eu disse. Eu disse o seguinte. Que eu não conseguia ver o objetivo em você fazer ele por trás, sendo que pela frente você tem muito mais recrutamento muscular. Sim, mas a galera criticou pra caramba quando eu falei isso. Eu falei assim, tá, mas você critica isso? Eu não tô condenando o movimento por trás. Quer fazer, faz. Mas eu estou. Quer fazer, faz. Eu tô dizendo que o da frente é muito mais efetivo útil. E mais seguro. Você conhecia esse experimento de colocar o dorsal? O que acontece? Atrás da nuca eu uso em fase final de preparação para trabalhar mais o chamado miolo da região dorsal. Trapézio inferior fala isso também. Para os tecnicistas. Foi o que eu falei. Vai falar que não existe miolo. É. No seu mundo restrito realmente não existe. Mas para quem treina com esse negócio existe. Né? Então atrás da nuca. O desenvolvimento é a mesma coisa. Se você bater a mão no seu deltoide, faça o movimento atrás da nuca. Praticamente o seu deltoide não está trabalhando. E se a sua mobilidade não estiver boa, você vai ter problema. Nossa, vai ter problema. Eu tenho um outro exemplo. Tu tá dentro de um terreno, aí apareceu um cachorro. Aí tu vai correr do cachorro, tem uma árvore. Aí tu precisa se pendurar na árvore para subir do cachorro. Tu vai pela frente ou tu vai por trás? Boa. Instintivamente, tu vai pular na árvore e vai segurar no galho. Que é mais seguro e te tem mais forças, né? Tu vai, né? Automaticamente. Eduardo, eu gosto muito de estudar o comportamento dos animais. Eu tenho uma ótima biblioteca em casa de antropologia e paleantropologia. A zoologia entra nisso porque ela estuda o comportamento do animal. Estudando o comportamento do animal, você consegue verificar o que é natural e o que não é natural. Carregar peso, correr distâncias intermináveis, no que se refere à sua dieta alimentar e todos os outros comportamentos. É por isso que a zoologia é tão importante, né? Porque você estuda os outros animais, aí você vai caminhando e passa a estudar o comportamento do próprio Homo sapiens em condições naturais. É que nós temos, né, os mundurucus aqui na selva amazônica, os Yanomamis, você vai ali que hoje estão sofrendo tanto, né? Você vai na África, tem os aikungs, os pigmeus, os aborígenes australianos. Então você observa o caçador e coletor. Como é que ele vive? Como é que ele cozinha? Como é que ele se comporta? Em primeiro lugar, todos agacham. A maior parte dos afazeres domésticos são feitos em agachamento. Ou seja, nós evoluímos ao longo de milhares de anos, carregando objetos, transpondo transcursos, carregando objetos pesados e cozinhamos e fizemos outras tarefas, por exemplo, agachado. O que não é natural é você ficar o dia inteiro sentado numa cadeira. Com a perna esticada. Estressado. E o seu exemplo é fundamental. Verdade, professor.